Luz, câmera, som, ação. Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. No programa de hoje, vamos conversar com o professor do Departamento de História da UFSM, George Conrad, sobre a coleção Uma História a Cada Filme, muitas memórias vamos trazer aqui também. E essa coleção chegou ao seu 5º volume, lançado na Feira do Livro no último sábado. Nos siga no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC e @Rádios UFSM. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Pose e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Feliz com esse clima gostoso, tempo bonito, né? Então, Santa Maria nos brindou no final de semana e hoje, né, Zezinho? Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 10 de agosto. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 10 de agosto na história do cinema. Em 1887 nascia o produtor norte-americano Sam Warner, um dos fundadores da Warner Bros. Ele foi o principal responsável por convencer o estúdio a investir na tecnologia do cinema sonoro, uma decisão que transformou a história da sétima arte. Seu maior legado foi viabilizar O Cantor de Jazz, filme de 1927, considerado o marco da transição entre o cinema mudo e o sonoro. Sam Warner morreu um dia antes da estreia desse filme, aos 40 anos. E, por coincidência, em 1894, nascia o diretor norte-americano Alan Crosland, responsável justamente por dirigir O Cantor de Jazz, de 1927, que é esse primeiro longa aí, né, que tem diálogos sincronizados. Antes disso, Crosland já havia realizado Don Juan, de 1926, pioneiro no uso do sistema Vitaphone para música e efeitos sonoros. Faleceu em 1936, aos 41 anos. Em 1898, nascia o ator norte-americano Jack Haley. Com uma carreira iniciada no vaudeville e nos musicais, ele se tornou conhecido por interpretar o Homem de Lata em O Mágico de Oz. Também participou de produções como Pobre Menina Rica e A Epopeia do Jazz. Ele morreu em 1979, aos 81 anos. Em 1902, nascia a atriz canadense Norma Shearer, uma das principais estrelas aí da Era de Ouro da MGM. Vencedora do Oscar de melhor atriz por A Divorciada, ela destacou-se por interpretar personagens femininas, modernas e independentes. Entre seus principais filmes estão Romeu e Julieta, de 36, Maria Antonieta, As Mulheres e Fuga. Faleceu em 1983, aos 80 anos. Em 1914, nasceu o diretor britânico Ken Anakin. Ele foi um dos diretores do épico de Segunda Guerra Mundial O Mais Longo dos Dias, de 1962, e dirigiu filmes como Uma Batalha no Inverno, Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras e, a sequência, Os Intrépidos Homens e Seus Calembeques Maravilhosos. Também dirigiu Os Três Mosquiteiros e Romance Pirata. Anakin morreu em 2009, aos 94 anos. Fazem aniversário hoje 67 anos da atriz norte-americana Rosanna Arquette. Integrante de uma tradicional família de artistas, ela se destacou em produções como Procura-se Susan Desesperadamente, filme que ela fez ao lado de Madonna, Depois de Horas, filme de Martin Scorsese, Pulp Fiction, Tempo de Violência, do Quentin Tarantino, e Crash, Estranhos Prazeres, de David Cronenberg. 66 anos do ator espanhol Antônio Bandeiras. Após iniciar a carreira com Pedro Almodóvar, ele conquistou Hollywood em filmes como A Máscara do Zorro, A Lenda do Zorro, A Casa dos Espíritos, Filadélfia. E em Dor e Glória, de 2019, ele voltou a trabalhar com Almodóvar e recebeu inclusive uma indicação ao Oscar de melhor ator. O Bandeiras também é a voz do Gato de Botas na franquia Shrek. Também faz 66 anos a atriz italiana Nicoletta Braschi.
Musa e parceira artística de Roberto Benigni, ela se tornou conhecida, claro, por A Vida é Bela, vencedor do Oscar de filme internacional, na época, filme em língua estrangeira. Ela também atuou em O Monstrinho, Pinóquio e O Tigre e a Neve. 55 anos do ator brasileiro Fábio Assunção. Embora tenha consolidado carreira na televisão, ele também construiu uma trajetória importante no cinema brasileiro. Entre seus principais trabalhos estão Bellini e a Esfinge, Primo Basílio, Bellini e o Demônio, e Entre Idas e Vindas e Motel Destino, esse último de Karim Ainus. Também faz 55 anos o ator, roteirista e diretor norte-americano Justin Theroux. No cinema, participou de produções como Psicopata Americano, Cidade dos Sonhos, de David Lynch, As Panteras Detonando, Miami Vice, Os Fabelmans. E esse ano está em O Diabo Veste Prada 2. Como roteirista, ele se destacou em Trovão Tropical e foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original por esse filme. Falecimentos na data de hoje. Em 1960, falecia com 74 anos o diretor, roteirista e produtor britânico Frank Lloyd. Vencedor de 2 Oscars de melhor diretor por A Dama Divina, de 1930, e Cavalgada, de 33. Ele também dirigiu O Grande Motim, filme de 35, e obra que conquistou o prêmio de melhor filme no Oscar. Também fez faroestes como Uma Nação em Marcha e A Última Barricada. Em 2007, faleceu aos 74 anos o ator, dublador e compositor brasileiro Eleu Salvador. Nascido no Rio Grande do Sul, Eleu é autor de muitas canções, como Da Sorte, interpretada por Elis Regina, e Parabéns Gaúcho, em parceria com Dimas Costa, e atuou também em telenovelas. Porém, ele se destacou na dublagem com personagens como Jaiminho, o carteiro, do seriado Chaves. Ele também fez a voz do personagem Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd, em De Volta para o Futuro. Em 2008, falecia aos 65 anos o cantor, compositor e ator norte-americano Isaac Hayes. Além da carreira musical, participou de filmes como Fuga de Nova York, Posse, A Vingança de Jesse Lee e Hustle and Flow, Ritmo de um Sonho. Ele foi a voz do personagem Chef para a série da Comedy Central South Park, mas retirou-se do programa em razão de um episódio que ironizava a cientologia, seita da qual o Isaac Hayes era adepto. Sua composição Theme from Shaft, para o filme Shaft, de 71, tornou-se um marco na história das trilhas sonoras e lhe rendeu o Oscar de melhor canção original. Há 50 anos, em 1976, os cinemas de Santa Maria exibiam, no Cine Glória, o filme franco-italiano Os Caminhos de Katmandu, de André Caiete. No Cine Independência, nós tínhamos Perdidos na Noite, de John Schlesinger, filme que venceu o Oscar em 1970. E no Cine Imperial, o filme japonês Monstrolândia, de Ishiro Honda, Jun Fukuda, Kendo Furusawa. Longa faz parte da famosa era Showa, da franquia Godzilla. E esse filme estava em duplo com Uma Garota de Raça, dirigido por Jerry Paris. Muito bem, hoje a estreia da segunda temporada do Clássicos do Cinema. Nessa temporada, Alexandre Labella traz semanalmente filmes fundamentais da história do cinema brasileiro. E qual seria o primeiro? Vamos ver, né, Zezinho? Clássicos do Cinema. É um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Está de volta o Clássicos do Cinema aqui no Matinê. E dessa vez com uma temática especial, os clássicos do cinema brasileiro. E para marcar esse retorno, eu vou falar sobre Cabra Marcado para Morrer. Considerado uma das obras não ficcionais mais importantes do cinema brasileiro, o filme foi dirigido por Eduardo Coutinho, um dos maiores nomes do documentário no país, e lançado em 1984.
Mas a história de Cabra Marcado para Morrer começa 2 décadas antes de seu lançamento. Em 1964, Eduardo Coutinho começou a rodar um filme sobre a vida de João Pedro Teixeira, líder camponês da Paraíba, assassinado 2 anos antes. A proposta era reconstituir sua história por meio da ficção, com uma escolha bastante particular. Sua viúva, Elizabeth Teixeira, e os próprios camponeses participariam da encenação. Mas as filmagens foram interrompidas pelo golpe militar de 1964. O projeto foi abandonado, parte da equipe foi presa e as pessoas envolvidas na produção se dispersaram. 17 anos depois, em 1981, Coutinho decide voltar. Ele retorna aos mesmos lugares, procura as pessoas que haviam participado das filmagens e tenta descobrir o que aconteceu com elas durante todo aquele tempo. Você tinha esperança que a gente voltasse para completar o filme ou não? E é nesse momento que Cabra Marcado para Morrer deixa de ser o filme que Coutinho pretendia fazer em 1964 para se transformar em algo completamente diferente. Uma obra de ficção interrompida pela história que renasce como uma aula de cinema documental. Acima de tudo, Cabra Marcado para Morrer é um filme sobre a memória, sobre a busca por aquilo que sobrou de um passado interrompido à força, e sobre como um regime ditatorial é capaz de dilacerar não apenas movimentos políticos, mas a vida de pessoas e famílias inteiras. Coutinho transforma essa busca em um quebra-cabeça. Ele procura os antigos participantes do filme, reencontra camponeses, segue pistas e tenta localizar os membros de uma família que foi espalhada por diferentes pontos do Brasil após a perseguição política. E a câmera faz parte dessa investigação. Ela é ágil, acompanha as andanças da equipe, entra nas casas, percorre os espaços e registra os encontros. Em outros momentos, fica frontal ao entrevistado e simplesmente observa. É nessas conversas que aparece uma das maiores qualidades do cinema de Eduardo Coutinho, a entrevista. Coutinho não parece interessado em arrancar uma resposta pronta de quem está à sua frente. Ele dá tempo para que as pessoas contem suas próprias vivências, faz perguntas que movimentam a conversa sem interrompê-la e estabelece uma relação de confiança com cada entrevistado. A cada nova pessoa que encontra, mais uma peça é acrescentada à história. E a câmera registra não apenas aquilo que é contado, mas a forma como cada lembrança atinge quem a conta. Os silêncios, os sorrisos, as hesitações e as emoções que surgem diante de um passado que volta a ser revivido. Por isso, Cabra Marcado para Morrer não é apenas um documentário sobre João Pedro Teixeira, sobre as ligas camponesas ou sobre a ditadura militar. É também um filme sobre o próprio ato de documentar, sobre procurar, perguntar, escutar e tentar reconstruir uma história a partir das pessoas que a viveram. E existe algo particularmente poderoso na forma como o passado e presente se encontram. As imagens rodadas em 1964 reaparecem diante daquelas mesmas pessoas 17 anos depois. O cinema deixa de ser apenas registro e se transforma em parte da própria memória dos personagens. O cinema deixa de ser registro e se transforma em parte da própria memória dos personagens. É um filme que só existe da forma como conhecemos porque não pôde ser terminado como havia sido planejado. A interrupção de 1964, que poderia ter significado o fim da obra, acabou se transformando em parte fundamental dela. E talvez seja essa uma das grandes forças de Cabra Marcado para Morrer. Coutinho não tenta apagar as cicatrizes de sua produção. Ele faz delas o próprio filme. O reconhecimento foi praticamente imediato. Em 1985, Cabra Marcado para Morrer recebeu 2 prêmios no Festival Internacional de Cinema de Berlim, entre eles o prêmio da FIPRESS, concedido pela Crítica Internacional. No mesmo ano, a produção também recebeu o Grande Prêmio do Cinema do Real, em Paris. Décadas depois, Cabra Marcado para Morrer permanece como uma das obras fundamentais do documentário brasileiro. Um filme sobre aquilo que a história tentou interromper, sobre as pessoas que carregaram as consequências dessa interrupção e sobre o poder do cinema de voltar ao passado para impedir que ele seja esquecido. E olha o coco, tá bilo, 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 ei, olha o coco, tá bilo, bilo, bah.
Minha senhora, de que chora esse menino, chora de barriga cheia, com vontade de mamar. Esse foi o Clássicos do Cinema, que retorna ao matinê em uma nova fase dedicada aos clássicos do cinema brasileiro. Produzido por mim, Alexandre Labella. Menino chora de barriga cheia, com vontade de apanhar. Muito bem, senhor Labella. E, Zezinho, o que vamos ter na nossa trilha sonora do dia? Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Hoje vamos, na nossa trilha sonora, ouvir 3 músicas aí de Isaac Hayes. E começamos com a canção que ele rendeu o Oscar, Theme from Shaft, que está na trilha sonora de Shaft de 71, dirigido por Gordon Parks. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. O cinema tem essa capacidade extraordinária de nos transportar para outros tempos, outros lugares, outras realidades. Mas, mais do que contar histórias, o cinema também pode nos ajudar a compreender, a instigar reflexões sobre a história e sobre a sociedade. E é justamente dessa relação entre cinema e história que nasceu, há 21 anos, o projeto Ciclos de Cinema Histórico, da UFSM, que, dentre sessões temáticas em formato cineclubista, também resultou a coleção de livros Uma História a Cada Filme. Agora, essa trajetória chegou em um momento especial, que é o lançamento do 5º volume da coleção, realizado no último sábado, na Feira do Livro de Santa Maria. Publicação aí que reúne diversos olhares, pesquisas, reflexões construídas a partir do cinema, reafirmando a importância dos filmes como documentos, como narrativas e como espaços de reflexão sobre a sociedade e sobre o nosso passado. E para a nossa conversa de hoje sobre essa obra, que tem orgulho de ser co-organizador, estará comigo o Jorge Alceno Conrad, professor da Universidade Federal de Santa Maria, no departamento e no programa de pós-graduação em História, coordenador geral do projeto Ciclos de Cinema Histórico, projeto de extensão, e também organizador de Uma História a Cada Filme. Salve, Jorge, um prazer tê-lo aqui. Fechou a agenda finalmente, né? Muito bem. Que coisa boa estar aqui contigo, Alexandre. Estar mais uma vez aqui na UniFM e particularmente, né, nesse teu programa que eu não conseguia ver, né? Foram 3 semestres seguidos com aula nas segundas-feiras à tarde, agora esse semestre liberou. E para uma ocasião especial, muito contente, muito honrado dessa parceria que agora alcançou literalmente a maioridade, né? Para os ouvintes saberem, no dia 9 de março de 2005, né, um estudante de história veio na minha sala e nós já tínhamos conversado muito sobre cinema, com a ideia de criar um projeto sobre história e cinema, que eu logo abriguei, sugerindo, nós conversamos naquela tarde, foi ao final da tarde desse dia, sobre trazer a concepção cineclubista, né? Eu que, como estudante da UFSM lá nos anos 80, aprendi essa tradição com o Cineclube Lanterninha Aurélio, e a gente mesclou essa concepção acadêmica com a tradição cineclubista para os nossos ciclos, que tiveram longos 9 anos, né? Tão longe, tão perto. e que é muito difícil produzir livro no Brasil, né? Mas graças aí à perseverança, e principalmente do Alexandre, né? Que sempre foi também o organizador geral do ciclo de cinema, nós conseguimos agora editar o 5º volume. Alguns dizem que será o último, tem pressão para que continuemos, né? A ideia inicial, né, Alexandre, é que nos 9 anos de ciclo, que durou de 2005 a 2013, nós editássemos 9 livros, né? Uhum. E agora recém saiu o 5º, mas sempre é tempo. Então, e foi um momento muito especial, assim, também o lançamento na feira, agora no sábado. O livro foi lançado em e-book, né? A gente encontrou essa opção até para sair a produção. Ela estava há muito tempo no prelo, né? A gente enfrentava dificuldades para conseguir avançar a finalização do livro, mas finalmente conseguimos no início do ano, no final do ano passado, né?
E, Jorge, eu acho que é legal, porque o livro, sendo e-book, né, ele também é gratuito, né, as pessoas podem acessar, podem ler. Vou deixar lá no nosso Instagram também o link, né, para que as pessoas possam entrar e ler o livro, né. A gente escreve para ser lido, né, provavelmente. E se a pessoa viu o filme, fica também aí uma reflexão interessante, né. A pessoa vê o filme, depois lê o artigo, né, e, né, instiga, assim, as pessoas a pensarem o cinema para além do entretenimento. Jorge, o que mais marcou nesse período todo aí de ciclos? Mas, claro, a gente está falando do livro, né? Foram 5 lançamentos, né? O primeiro completa exatamente esse ano, 20 anos, né? Me fala um pouquinho, assim, das tuas memórias. Eu sei que tu é um homem de memória. Memória guardada, mas sempre importante. Você sabe que eu comecei a guardar material não, né? Recorte de jornal, né? Lá nos anos 70. E então, hoje eu tenho dúvida se eu sou um acumulador ou, né, mais ingresso de cinema, souvenirs, tudo isso, além de uma literatura e uma cinemateca em casa, não comparada ao Alexandre, que nós sabemos, né? Certamente aqui em Santa Maria, acho que ele tem, né, a maior... Para nós não é coleção, né? Colecionador é uma coisa, né? Eu me considero um colecionador hoje, Jorge. Você acha que Não esses colecionadores que vão investir, não sei, valores exorbitantes numa peça única, né? Mas o colecionador, ele só junta, ele não reflete sobre, né? Eu sou um colecionador diferenciado. Então. Isso. Tem... Então, o cinema, e principalmente por esse ensinamento que a gente já falou aqui do cineclubismo, é para reflexão, é para fonte histórica, né? Como já nos ensinou o Marco Ferrot, é referência. Eu tenho uma disciplina complementar na graduação na História que eu articulo filmes e textos sobre a ditadura, e é só sobre a ditadura, com o cinema brasileiro bastante presente ali, com essa reflexão. Então, e aí, hoje mais ainda, quando levo os filmes na mão para a sala de aula, um outro aluno pergunta. Aliás, teve uma vez que foi lá em casa e disse, eu colocaria tudo isso aí num pendrive. Eu disse, coloca, né? Mas a gente gosta de ter, né, a mídia física na mão. E isso é muito marcante. Eu acho que o cinema e história, os ciclos, o projeto, coroou aquilo que você, né, como cinéfilo também, quando eu te conheci, mais alguns parceiros, né? Eu lembro assim do professor Vitor Biasoli, que esteve desde o primeiro momento, o professor Rogério Koff, especialista com tese sobre cinema, e muitos outros que foram se somando. Eu acho que a coisa mais legal, assim, primeiro dos livros, foi ver o comentário de alguns estudantes que pela primeira vez vão a público, né, falar sobre num evento, né, destinado a um público mais amplo, e depois escrevem. Né? Certamente, né, Alexandre, muitos dos coautores que nós temos nesses 5 volumes, o primeiro capítulo de livro publicado por eles foi aqui. Então isso eu acho que é muito gratificante. E todos têm, até hoje falo, né? Agora você viu a repercussão dos que estão longe de Santa Maria, que não puderam estar aqui conosco. Alguns são coautores também do 5º volume e que têm essa experiência. Eu acho que a outra é essa convivência, assim, né? É claro que nós passamos cerca de 300 filmes naqueles 9 anos, e sempre com um público fiel e um público variado. E principalmente muito intenso quando, naquele interregno que não tinha cinema em Santa Maria, se eu não me engano, 2007 para 2008, né? E que aí sim o público foi bastante intenso. Então, quer ver uma coisa assim que parece pueril, que me marcou? Nós dispensávamos, as pessoas responsáveis pela limpeza do auditório do CCSH da UFSM no centro da cidade, porque o nosso debate continuava, e se as pessoas ficassem lá, correriam o risco de não chegar em casa, porque perderiam o ônibus. Não, deixa lá, a gente responde por isso. Porque os debates... O filme começava geralmente às 19 horas, às vezes ia até 23 horas, né, debatendo. Então, os ciclos em si, como também alguns momentos, né, Alexandre, do pessoal se fantasiar, fazer
né? Enfim, a teatralização, teatralização do filme em pauta. Então, momentos inesquecíveis, assim, né? E que deixaram saudades. É verdade, é um momento marcante, assim, para quem viveu, né? Quem viveu, viveu, né? Como se diz, né? E, Jorge, eu acho que um outro ponto que tu destacou aqui, né? Os ciclos eram realizados no centro de Santa Maria, né? O projeto de extensão levava oportunizava, né? Muitos que começaram, inclusive, eu sei de pessoas que iam na sessão antes de estarem no ensino superior, ou seja, fim do ensino médio, né? Iam lá e depois optaram por fazer história também a partir disso, né? Então é legal como assim, um projeto como esse, ele incentivou assim, as pessoas a pensar em cinema, mas também a direcionar um caminho aí para a reflexão da história, né? Tu como professor da história é uma referência na cidade, né? Mas também como um cinéfilo, e eu chamo de colecionador porque eu acho que o colecionador ele pode sim, né, ter a coleção e refletir sobre ela. E o que mais te satisfaz, assim, Jorge, ao pensar, olhar para trás, né, esses anos que foram o ciclo de cinema, mas pensar na materialização disso em publicações como os livros Uma História a Cada Filme? Só para lembrar, nós fizemos a pedidos, porque muitos reivindicavam isso, um ciclo aqui no campus da UFSM, Sim. no âmbito já do curso de História, porque o projeto começou quando a História funcionava no antigo Hospital Universitário, no ano seguinte veio para cá e nós continuamos lá no centro. Mas para mim isso é magnífico, né? Hoje eu posso contar, assim, de vários capítulos de livros que eu tenho. Alguns incluem essa reflexão, não só nos livros do ciclo de cinema, Uma História a Cada Filme, mas também em algumas outras obras. Quer dizer, o que a gente escreveu aqui, eu fui convidado em 4 oportunidades, em 3 delas saíram capítulos de livro em ciclos da URGS também, que a História organizava. Então, parceiros importantes daquela universidade, como o professor César Guazelli, o Rafael Quinzani, que é coautor aqui do 5º volume. Então, eu acho que os ciclos de cinema de Santa Maria, conosco, tem uma repercussão, no mínimo, regional, assim, né? Eu até falava com você no intervalo, há 3 anos atrás, escrevi justamente um capítulo sobre o Cabra Marcado para Morrer, coincidentemente, que é o documentário de hoje, que saiu num livro da FEUSP, Faculdade de Educação da USP, lá em São Paulo. Então, isso, porque eu sempre disse assim, os ouvintes, o estudioso de cinema é o Alexandre, né? Tanto que eu tive a honra de orientá-lo na graduação, com o trabalho de conclusão dele sobre cinema. Depois eu participei da banca de doutorado, recentemente, né, na comunicação, com, aliás, uma tese extraordinária que eu recomendo. Acessem, né, o portal da UFSM, vocês vão ter, né, um filme extraordinário sobre as repressões das ditaduras. Um filme não, né, uma tese sobre diversos filmes. É impressionante. Nós, inclusive, no exame de qualificação, dizemos, Alexandre, é muita coisa para te abarcar, porque ele, né, queria pegar a cinematografia sobre essa temática aqui do Cone Sul, envolvendo Chile, Argentina, né, Uruguai e Brasil. E então, isso eu acho que é um legado que nós deixamos, e o principal da minha parte eu tenho a honra, se tu lembra, lá nos ciclos que começaram precisamente no dia 2 de maio de 2005, de ser o primeiro comentarista de uma obra que eu utilizava em sala de aula para refletir o ensino de história e as ditaduras, que é a História Oficial, e que tem um artigo lá no volume 1 sobre esse filme. Então, é prazer, ao mesmo tempo devoção, né? E eu acho que essa parceria, né? Vocês não têm dimensão assim de quantas horas das nossas vidas eu acho que nós tivemos juntos, né, Alexandre? É um currículo à parte, quase. Né? E graças, né, àquela conversa lá iniciada em março de 2005 e que rendeu tanto até agora e certamente terá muito mais. Muito bem. Bom, a gente vai fazer um breakzinho aqui. Música agora do Isaac Hayes, Truck Turner Mine Title, que é tema do filme Truck Turner, de 74, dirigido pelo Jonathan Kaplan. Além de assinar a trilha sonora, o Hayes também interpreta o protagonista do longa, que é um caçador de recompensas envolvido em uma perigosa disputa com o submundo do crime, um clássico aí do Blaxploitation dos anos 70 nos Estados Unidos. Então, toca a ficha, Zezinho. Matinê. A cada filme, uma nova experiência.
Muito bem, tá aí, música de Isaac Hayes. Jorge, voltando aqui ao nosso bate-papo, né, sobre as memórias, né, do ciclo de cinema, sobre uma história de cada filme. Bom, quinto volume, né, saiu, ele tem ilustrações do Rafael Grazel, né, que é cartunista, chargista, cartunista, né, tem algumas ilustrações dele. A gente também traz aqui uma série de capítulos, né. Vamos falar um pouquinho do livro, né, para quem vai acessar ele aí no e-book. São 4 partes, né, que reúnem 5 ciclos. Vi que o Jorge traz aqui todas as edições, né, desde o primeiro volume lá de 2005 até o mais recente. Mas essa organização aqui, né, em temas, né, eu acho que é um dos aspectos que é importante assim, para as pessoas que são ligadas, né, a ver filmes, por exemplo, de gênero, né, filmes de guerra, né, que é um tipo de cinema bastante consumido, né. Tem nesse volume 5 aqui filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né, e também filmes de ficção científica, né, dentro da parte de temática, né. O que tu destaca dos volumes, né, Jorge? Vamos falar do volume 5, depois tu fala um pouquinho dos outros também. Tá, eu queria primeiro falar do Rafael Grazel. O Rafael, no volume 3, ele tem um desenho extraordinário, né? Que eu acho genial. Né? Para quem é ouvinte, então, é tipo narrador de futebol, né? De repente, vamos ver se eu traduzo aqui. São 2 ratinhos conversando e um diz para o outro assim, então, o que achou do filme? Aí o outro responde, olha, para ser sincero, e aí vem o quadrinho seguinte, eles estão roendo, né, o filme, e um deles diz assim, eu gostei mais do livro. Então, né, o Rafael sempre foi um grande parceiro. Bom, esse volume 5, ele corresponde basicamente, né, com algumas contribuições especiais às temáticas daquele ano, né? E eu gosto muito, inclusive, do título dado Mulheres à Beira de uma Sessão de Cinema, né? Que é uma brincadeira com o Almodóvar, e que tem ali uma contribuição importante, né? Sobretudo das gurias que contribuíram conosco naquele ciclo, né? Claro que tem também artigo de alguns que na época eram estudantes da história, mas eu acho que aqui a gente conseguiu fazer um ciclo bastante importante. Os Sessões da Segunda Guerra, né, ele traz clássicos do cinema ali, então nomes importantes, né, como Orson Welles, que aliás você, junto com o Alexandre Labella, escreveram o texto, tem o Paisá com a professora Glaucia da Arquivologia, ela entra depois, aqui estou fazendo também a deferência, né? Quando ela entra na UFSM, ela participava dos nossos ciclos como assistente, depois ela se integra nos ciclos seguintes, na comissão organizadora, né? Tem aqui um dos grandes filmes hoje de guerra, que é o Círculo de Fogo, o professor Sérgio Pribe, da Economia, o Jair Alain, né? Que tanto contribuiu com a UFSM, com o cinema aqui em Santa Maria, era o responsável, né, pelos artigos da Razão durante anos. Eu li, conheci o Jair por ali, assim como também fora antes, aliás, o professor Rogério Koff, né? Então, nomes importantes que sempre foram chamados por nós e sempre aceitaram para fazer os comentários dos filmes. Depois, entre Crenças e Cárceres, né, eu acho que uma coisa importante, não só fazendo a referência aqui, talvez você deve lembrar, assim, porque quando nós reunimos para escolher os filmes dos ciclos, num grupo grande que era da comissão organizadora, 20, 30 participantes, cada um sugeria 3, 4, às vezes até mais, e nós tínhamos que chegar a 10, 15 filmes no máximo. Então, eu lembro que uma vez a gente acho que reuniu 80 filmes para escolher 15, né? É uma tragédia ter que escolher, é que nem lista dos melhores filmes de todos os tempos. E eu fui um dos que disse assim, não, Rambo, né? O Rambo 3, esse filme é para passar em sessão da tarde. E foi um dos filmes que mais deu debate e polêmica, porque era um ciclo sobre os filmes do Oriente e aquele sobre a questão do Afeganistão, né? Então, veja que a gente aqui sempre variou entre filmes clássicos, filmes cults e filmes populares, tá? Que também tiveram grande
grande bilheteria, mas não foram menos importantes para os objetivos do nosso circuito de debate. E que eles vêm para o filme, né? Nem todos escreveram sobre todos os filmes, mas a maioria está aqui, né, ao longo desses 5 volumes. Então, isso acho que também é muito significativo para essa trajetória. Mas eu queria que você respondesse, né? Ele está me entrevistando aqui, né? Mas o Alexandre é uma espécie de Cicerone, né? É o timoneiro nosso nesse projeto, então ele tem que também responder essa pergunta, assim, o que te marcou mais, né? Nesse projeto todo aí. Eu acho que assim, Jorge, uma das questões que mais me marcou é, claro, tem o momento da exibição do filme, tem tudo isso que tu destacou, né, dos comentários. A parte de organização era muito legal, fazer os folders era um prazer, assim, porque no fim das contas eu era um estudante também. E naquela época não tínhamos o Canva, né, que o pessoal usa hoje, não tinha esses recursos todos. Bom, os filmes também, o acesso aos filmes, né? A minha coleção de filmes, ela também foi enriquecida por filmes que foram adquiridos para serem exibidos nos ciclos, né? Então, tem tudo isso, né, que também faz parte, né, desse universo. Mas fazer os folders, eu lembro que o João Júlio, né, que é um amigo meu, que a gente foi bolsista um período junto, e eu sentado e começava, o que tu tá achando aqui, cara? Como é que tá ficando? E aí sempre tinha um feedback, né, de outras pessoas, e lembro que foi um trabalho muito bom, assim, de ser feito, um aprendizado, né? Fazia no Corel Draw, tive que aprender a usar o Corel Draw. Então, além de tudo, ainda teve esse outro ponto, né? Aprender a usar softwares para produzir, né? Para fazer os folders e depois os livros também. E uma coisa que quase era um pecado, lembra? Apesar de nós estarmos num ambiente de uma universidade que é laica, né? Tinha um crucifixo na parede central do auditório da antiga reitoria. E não tinha telão, então nós projetávamos na parede. E antes de cada filme tinha que ter um pecador que ia lá, retirava o crucifixo, botava em cima da mesa e ao final da exibição e do debate recolocava de volta, lembra? Lembro. Nos primeiros anos teve isso também. Então, coisas muito peculiares, né, que foram acontecendo. Acho que só essas histórias dariam um volume a mais, né, dos ciclos. E o Jorge destacou ali que a gente exibiu filmes mais populares, né? Assim, ao longo desses 5 volumes, né, são 89 filmes dos Estados Unidos. Claro, é a produção cinematográfica mais difundida, né? Pode não ser a maior, mas é a mais difundida, né, aqui para o Brasil. Então, muitos filmes norte-americanos. Mas o Brasil tem 23 filmes, Inglaterra 19, Itália 16, França 12 e por aí vai, né? A gente sempre, né, claro, menos filmes africanos, menos filmes asiáticos, né? Mas acho que em outros ciclos posteriores a gente tentou corrigir um pouco esse rumo, né? E acho que e dentro dos diretores, que é uma outra questão, né, George, o Stanley Kubrick, né? 10 filmes aqui aparecem nos volumes dos ciclos, né? É meio assim, puxar o negócio para aqueles que a gente mais aprecia também, né? 3% dos filmes são do Kubrick. Então, mas Jorge, a gente está indo na reta final do nosso programa, né? Os outros volumes, né? O Victor trouxe aí, são muitas páginas, né? E a gente identificou também por cores, né? O primeiro volume é um volume preto, com a capa preta. Me fale um pouquinho sobre os outros volumes aí, Jorge. Olha só, eu acho que virou cult também a busca deles, coisa que a gente tem a falar, né? Porque até nós tínhamos falado em outro momento, nunca realizado, de digitalizar e deixar público todos esses volumes, né? Uhum. Porque sempre teve uma boa procura. E como eles se esgotaram, eram livros assim, a gente produzia a partir do projeto, né? E conseguia arrecadar para produzir o seguinte, mas acho que todos eles são, né? Aqui cabe ao Alexandre toda a arte e alguns parceiros, claro, que chegaram até esses 5 volumes. Eles têm todas a mesma característica, né? Sempre, né, com um quadrado referente à cor de cada volume e com alguns dos principais filmes que rodeiam a capa. Então, pena que aqui a gente não tenha, né, para o público ver, mas são isso. Então, tem o preto, o amarelo, o azul,
o vermelho, que não é bem vermelho, porque né, eu sou colorado e o Alexandre é gremista, então ele quis ficar no intermediário, uma cor mais para vinho, magenta, assim. E agora esse aqui que saiu belíssimo, né? Nós estamos aqui com o projeto também, já tem ISBN, para lançar ele também impresso como os 4 anteriores. Então, sempre foi uma procura muito grande, assim, né? Todos, né, que acessam esse livro, né, dizem, que coisa maravilhosa que vocês fizeram, né? Então, isso eu acho que é um legado que a gente deixa para uma cidade de tradição cineclubista. Eu tenho, inclusive, um capítulo num livro de circulação nacional sobre a tradição cineclubista em Santa Maria, e quando eu fui convidado para escrever aquele capítulo, eu, obviamente, incluí o ciclo de cinema dentro dessa tradição, começando lá não só pelo Lanterninha Aurélio, né? Aquela tradição do Edmundo Cardoso, que vem lá do pré-64, e que se disseminou, né, pelo ciclo da UFN, com o Bebeto, acho que tu participou bastante lá também. E eu acho que isso é um legado para essa cidade, né, que viveu, bebeu e vive cinema, mesmo que hoje as salas, né, praticamente passam só os grandes filmes, né, da indústria e tem que fazer quase abaixo-assinado, né, para ver um filme que teve repercussão, que foi premiado. Eu acho que o Bacurau é o que mais gerou isso, né, alguns anos atrás. Então, mas são outros tempos também, né? Cinema, não tem cinema de rua, não tem tudo isso que eu que vim para Santa Maria aqui me maravilhava, né? Não peguei o Imperial, que já tinha fechado, né? Mas eu acho que eu vi todos quase os filmes, praticamente todos que passaram no Glorinha quando virou um espaço cult ali, que foi fechado, o mezanino do Glória. Então é isso, né? Eu brinco que nos anos 80 eu só não assistia filme pornográfico no cinema de Santa Maria, né? Que tinha sempre aquela sessão noturna lá, das 22 horas. Mas a gente sempre traz aqui na programação também. Quando saía, a fila era longa, até a Praça Saldanha Marinho, lá do Glória, né? Mas o resto, né? E aí vi muita bobagem, mas é isso que o cinema faz, né? Vê de tudo. Exato. Né? E tem seus preferidos. Jorge, bate-papo aqui passa rápido, né? Quando o bate-papo é bom, passa rápido. Obrigado pela presença e vamos combinar agora que a segunda-feira aí tá vaga por enquanto. Vamos marcar uma agenda mais futura para falar de outros temas ligados ao cinema. Né? E os ouvintes têm que saber aqui, né? Repito, o âncora de todo esse projeto foi ele que veio querendo fazer algo e a gente amadureceu naquela conversa e depois nas seguintes, é o Alexandre Macari, né? E Santa Maria, o FSM, deve muito a você. Então, fico muito honrado dessa parceria ao longo de 21 anos só de cinema, né? Porque tenha o anterior aí, quando ele foi meu aluno na graduação. Então, começamos antes. Que anos tu iniciaste o curso? 2001, eu acho. Eu estava voltando do doutorado quando você ingressou ali, né? Voltei no ano seguinte, isso. Obrigado pelo carinho, professor, né? Professor do orientador. Orientador de uma vez e orientador sempre, né? Falo pro Cássio, falo pro Jorge, falo pro Quevedo, né? Os que foram pro Rangel, né? Quem foi meu orientador vai ser sempre meu orientador. Então, né? Agradeço novamente o carinho e vamos seguir, né? Pensando outras ideias aí pro futuro. De repente a gente senta novamente, pensa, vamos dar adiante os próximos volumes, né? Mas daí vamos deixar cenas para os próximos capítulos, aproveitar um pouco, né, o que essa obra que foi lançada agora na Feira do Livro ainda tem para trazer e para render. Bom, vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Bom, O Homem-Aranha, Um Novo Dia é um desses sucessos mundiais, né? O filme ultrapassou a casa de $1 bilhão em 2 semanas em cartaz, um fenômeno, né? E ele está liderando aqui, então, a semana no Brasil, seguido de A Odisseia, que também passou da casa de $1 bilhão e um filme que ainda não estreou no Oriente, né? Ou seja, China, Japão ainda não receberam o filme, provavelmente também vai aumentar bastante aqui a bilheteria da Odisseia. Em terceiro lugar, Toy Story 5, em quarto, Moana e em quinto, Minions e Monstros. Nos cinemas comerciais, nós não temos estreias significativas na semana, mas segue em cartaz o próprio Homem-Aranha, né, que nós avaliamos com 3,5 estrelas de 5, a Odisseia, que avaliamos com 4,5 estrelas de 5, Toy Story 5, 3,5 estrelas de 5, e ainda temos o Minions e Monstros e o Authentic Games no Império Desconectado.
A Agenda Cinemeira traz aí a programação dos cineclubes, que agora que o semestre da UFSM voltou, né, a cidade novamente também pulsa, né, e os cineclubes voltam também aí com programação. O Lanterninha Aurélia permaneceu durante a Copa do Mundo com exibições, né, mas agora o ciclo traz obras ligadas à literatura, né, aproveitando que estamos aí na Feira do Livro de Santa Maria, e a sessão de amanhã, dia 11, é dedicada, né, ao filme A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, grande filme brasileiro aí, né, o filme é um marco aí do cinema dos anos 80 no Brasil, e uma grande adaptação literária também, lembrando que o Cineclube fica lá no auditório da SESMA. Você tem que seguir, né, o @Cineclube Lanterninha Aurélia no Instagram para ficar antenado aí na programação desse cineclube histórico da cidade. Um cineclube que retorna agora é o Cineclube da Boca, né? Lembrando, siga @Cineclube da Boca aí. E quarta-feira, dia 12 de agosto, teremos a exibição de Sangue da Terra, dirigido por Fabiano Foggiato. O Cineclube acontece aqui no auditório do Prédio 67, no campus da UFSM, às 19 horas. Lembrando que as sessões são gratuitas, né? Siga também o @Cineclube_Ateliê, que é o Cineclube da Estação, e o Clube de Cinema de Santa Maria, que lança a programação no @Casa Edmundo Cardoso, né? Lembrando que os cineclubes têm sessões gratuitas e depois das exibições sempre tem um debate de diferentes perspectivas sobre os filmes. Notícias do mundo do cinema. A 25ª edição do Prêmio Grande Otelo do cinema brasileiro ficou marcada por um resultado inédito, né? Pela primeira vez houve um empate na categoria Melhor Longa-Metragem de Ficção, empate que foi entre O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, e o filme Manas, de Mariana Brennan. Eles dividiram o prêmio principal da noite, o que foi uma surpresa, afinal de contas, durante a premiação, Manas aparentava ser o favorito, já que tinha vencido, por exemplo, o prêmio de melhor direção, de atriz coadjuvante e de roteiro original. O Agente Secreto, né, que liderou as indicações, ele venceu 4 categorias, né? Melhor filme, né, e fotografia e efeitos visuais também. Na categoria de interpretação, Jesuíta Barbosa foi eleito melhor ator por Homem com H, enquanto Denise Weinberg recebeu o prêmio de melhor atriz por O Último Azul. O longa O Homem com H também se destacou nas categorias técnicas, né? Foi o filme que mais conquistou prêmios. Ele venceu direção de arte, figurino, maquiagem, trilha sonora e som. O prêmio de documentário foi para Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, e o prêmio de filme ibero-americano também terminou com empate entre Belém, filme argentino, e O Riso e a Faca, filme português. Bom, chegamos ao fim do matinê, que conversamos com o professor do curso de História da UFSM, organizador aí dos ciclos de cinema histórico, da coleção Uma História Cada Filme, volume 5, George Conrad. E você pode ouvir essa versão adaptada para o YouTube no @Cinemac3. E siga nossas redes também no Instagram @Cinemac e @RádiosUFSM. Próximo matinê será dia 17 de agosto. Fechamos nossa trilha sonora com a bem-humorada Good Love, de Isaac Hayes, que está na trilha do filme de animação South Park Maior, Melhor e Sem Cortes. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.